Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu. Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A volta de Jesus. Publicado no jornal Gazeta de Notícias no dia 12 de setembro de 1970. Disse o Mestre aos seus discípulos: não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que volte o Cristo. Como o Espírito da Verdade explica essas palavras? Temos de reunir estas passagens dos Evangelhos, Mateus capítulo 10, versículo 23 a 27, e Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 3 e capítulo 6, versículo 39 a 40. Mateus. Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o senhor. Se ao pai de família chamar o Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Não os temais, porém, porque nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada secreto que não venha a ser conhecido. Que vos digo nas trevas, dizei-o vós às claras. O que escutais no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Lucas. Tendo-se reunido grande multidão em torno de Jesus, de tal modo que uns aos outros se apertavam, entrou ele a dizer aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porquanto nada há oculto que não venha a ser conhecido. Assim, o que dissestes nas trevas será ouvido às claras, e o que houverdes dito ao ouvido, dentro dos aposentos, será pregado de sobre os telhados. Também lhes propôs esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo será perfeito se for como seu mestre. As palavras de Jesus se aplicavam principalmente no tocante às perseguições físicas, aos apóstolos e aos seus seguidores,
até a época do advento da liberdade de consciência e livre exame das Escrituras Sagradas, em que já seria respeitada a vida dos homens. Aplicavam-se especialmente atenta à profecia da volta do Mestre aos tempos, marcados pelo Senhor, que se seguiriam à revelação do Espírito da Verdade, da qual vos é portadora a era nova do cristianismo do Cristo, aplicando-se igualmente à nova missão dos apóstolos e seus seguidores. Missão que vai preceder a segunda visita do Cristo, por ele mesmo predita quando desempenhava a sua missão terrena. Sob todos os outros aspectos, elas se referiam à época em que eram ditas e ao futuro em todos os séculos. Portanto, deveis imitar aquele que vos conduz. O amo não é mais do que o servo, quando o servo se coloca à altura do amo, altura moral, bem entendido. Procedei, pois, como vosso mestre, praticai a moral que ele vivia, dentro do seu novo mandamento, e atingireis a felicidade eterna. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Com relação a todos vós, chamados a propagar fé e espalhar nova revelação no seio dos povos civilizados, os quais, portanto, não têm e não terão que temer e sofrer, senão as perseguições morais. Aquelas palavras significam: não desanimeis diante dos obstáculos. E se tiverdes de enfrentar espíritos endurecidos e rebeldes, deixai-os por algum tempo e ide a outros, a fim de os encaminhardes ao Salvador. Em verdade vos digo, não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que volte o Cristo. As cidades de Israel são, sob o véu da alegoria, todas as nações da terra, do mesmo modo que a geração a qual Jesus se dirigia é a geração de espíritos que, purificados com o auxílio do tempo, das expiações e reencarnações sucessivas, executarão, nas épocas preditas, as coisas anunciadas.